Olá pessoal, cá estou eu de volta para falar do caso Ana Sofia. Chega a dar um aperto no coração, né? Saber que vai fazer um ano e nenhuma resolução, nenhuma certeza. Vocês já me conhecem, sabem que eu não gosto de sensacionalismo, e se eu tô aqui hoje é porque realmente eu tenho novidades. Já vi por aí que eu tô um pouquinho atrasada, mas acontece que eu não gosto de atropelar as coisas. Então eu precisava ler o inquérito inteirinho, absorver, para poder passar para vocês coisas que são verdadeiras e não suposições. Claro, a gente sempre levanta, né, uma questão ou outra, mas eu não vou falar de suposições para vocês. Eu até peço desculpa, eu já devia estar com esse vídeo pronto no ar há um bom tempo, mas como vocês sabem, eu sou uma dona de casa que busca, né, os espacinhos que sobram para conseguir fazer esse trabalho que eu gosto muito, que tem me feito muito bem. E às vezes acontecem algumas coisas que acabam me impedindo, tipo visita e tal. Eu não vou conseguir gravar dessa maneira. Mas vamos lá, que eu vou trazer novidades para vocês. Coisas assim que realmente é de dar nó na cabeça. Vocês se lembram que há mais ou menos uns 3 meses eu gravei um vídeo baseado no inquérito. Eu acreditei que o inquérito já estava concluído, mas não. O que eu tinha, aquelas 592 páginas que eu tinha, eram pouco mais da metade do inquérito. Então, foi investigado coisa pra caramba, porque no total, agora realmente está fechado, encerrado, foram 1.063 páginas. Então vocês imaginem para analisar com responsabilidade tudo isso. E como vocês também já sabem, a minha saúde não anda 100%, às vezes eu não consigo enxergar muito bem, e eu tava tentando ler isso tudo no celular. Mas enfim, eu demorei para fazer um trabalho bem feito, tá bom? Espero que vocês gostem. Agora chega de enrolação e bora pra história. Ah, eu já ia esquecendo, né, de me apresentar. Eu falo pra vocês que esses casos de criança, eles me absorvem de uma certa maneira, tá? Eu sou Fabiana, aqui é o canal Lado B. Quem ainda não é de casa, seja muitíssimo bem-vindo. Se inscreve para fazer parte da família. Os que já são da família, conferem a inscrição para ver se está tudo ok. Curte, gente, por favor, curtam o meu trabalho, que é árduo. Vocês devem ter visto meu último vídeo que eu falei, né, da Beatriz Mota. Eu acabei chorando, né, durante o vídeo. Claro, eu segurei, mas depois eu assisti, eu acho que vocês puderam notar, é uma coisa assim que esgota a gente mentalmente. Então, é muito, muito importante mesmo o reconhecimento de vocês. Like, inscrição, comenta, se possível compartilha. Aquela velha história, tá com aquela preguicinha de digitar? Eu gosto quando vocês participam, tá? Quando vocês me perguntam coisas, me contam coisas. Mas eu sei que nem sempre a gente tá com aquele tempo. Muita gente me ouve fazendo os deveres também. Então, o emojinho já tá ótimo. O algoritmo entende que é relevante e vai levando pra frente. E eu preciso muito mesmo que o meu canal cresça, pra que ele me dê uma condição assim de pelo menos poder sobreviver sem depender de ninguém. Agora, apresentações feitas, vamos pra história. Na primeira parte do vídeo, deu pra gente ter uma
excelente noção de como foi a rotina da Ana Sofia naquele dia até o desaparecimento. Eu vou até deixar linkado, né, na tela final aqui para quem quiser dar uma olhada no primeiro vídeo, porque se eu me aprofundar muito nas coisas que foram ditas naquele vídeo, esse vai ficar extremamente longo. Então eu vou ter que só dar uma relembrada, mas focar nesse restante que ainda não tinha falado, que eu ainda não tinha conhecimento. Lá eu comentei, né, sobre o depoimento da Natiele e da Priscila, as duas irmãs mais novas, entre aspas, né? Tem a bebezinha, que é a Ana Liz, por coincidência, o nome da bebê da Zilda. Tem a Ana Sofia, a Natiele e a Priscila, que são... Agora eu acho que as duas são maiores, mas na época a Natiele não era. E adolescentes, assim, bem bobinhas mesmo, que não sabem exatamente o que é ou não é prioridade, nem na vida, quanto mais numa investigação séria como foi essa. E elas deram um depoimento falando que tinham visto a Sofia num horário completamente diferente do que elas viram. Depois isso ficou provado, assim como 1 e 1 são 2, que elas não prestaram atenção na hora que elas encontraram com a irmã delas. O que elas deviam ter feito no depoimento? Olha, não sei, realmente não sei dizer. Mas elas ficaram com medo, nervosas diante do delegado e acabaram fazendo uma besteira que para elas pode ter parecido muito pequena na hora, mas custou de repente até o encontrar a Ana Sofia. Embora isso chateie muito, não dá pra gente julgar. Eu, pelo menos, agradeço a Deus por nunca ter passado isso na minha família. Por mais disfuncional que uma família possa parecer, porque foi o que pareceu para todos nós, elas são irmãs. Então, mesmo que isso não seja toda hora demonstrado, existe amor. E elas estavam sim abaladas porque a pequena da casa tinha desaparecido. É uma coisa que eu imagino que seja como levar uma rasteira, cair e bater com a cabeça no chão. Você nunca tá preparado para acontecer algo desse tipo dentro da tua família. A gente acaba vendo essas coisas praticamente diariamente nos noticiários, mas a gente nunca acha que vai acontecer com a gente. E estando do outro lado da tela, realmente parece algo muito distante. Infelizmente, não é. É algo que pode acontecer com qualquer um. É por isso que algumas coisas eu bato em praticamente todos os vídeos, porque às vezes uma pessoa não vai assistir um, vai assistir outro, e são informações que, se a gente seguir, são de extrema importância para as nossas crianças. Mas a questão é que esse equívoco das duas causou um atraso absurdo nas investigações. Como elas alegaram ter visto a Sofia depois do almoço, depois da 1h30 da tarde, a polícia se focou em buscas e apreensões ao redor da casa delas, na vizinhança ali delas. Foram dezenas de casas onde eles perderam tempo procurando. Inclusive, em uma das casas foram encontrados alguns panos sujos de fluido. Esses panos foram recolhidos, foram analisados. A gente já está cansado de saber o quanto essas análises de DNA demoram. Depois foi descoberto que esses fluidos nem humano eram. Então, para vocês verem como é melhor você falar não sei do que passar uma informação errada. Agora, eu vou começar a contar para vocês
para mim, um dos depoimentos que encontrei, tá? Que estava lá no inquérito, porque tem uma testemunha que para mim seria extremamente fundamental e por algum motivo que eu não sei dizer para vocês qual foi, ele não foi chamado para depor. Mas vamos lá, um passinho de cada vez. Camila, filha de Tiago e Zilda. Eu pude notar já no começo das mensagens que ela troca com os amigos que, se necessário, eu vou citar o primeiro nome ou só o apelido, e isso só pra gente não perder o contexto da história, das coisas que são conversadas. Eu quero que essas crianças tenham o mínimo de exposição. Vocês me conhecem, a minha intenção em estar aqui é informar o mais próximo da verdade possível e de forma alguma prejudicar ninguém. A minha impressão sobre ela, já nas primeiras trocas de mensagens, de que ela é uma menina com uma certa frieza, sem muita empatia. O que na realidade, se ela for seguir de fato a carreira que ela já disse almejar, que é de juíza, é até um pré-requisito bom, uma certa frieza, porque você vai poder fazer análises criminalísticas de forma a levar em consideração a razão, a lógica e não a emoção. Coisa que eu mesma fiz aqui no canal várias vezes. Tive meu canal impedido de ser monetizado, então é por isso que hoje eu tô aprendendo, respiro fundo antes de fazer. Quando começa a emoção, dá aquela florada, assim, eu pauso, respiro um pouquinho. Então, no caso dela, para a profissão dela, até é bacana. E depois tem outra, ela é super novinha. O tempo, a vida, os próprios problemas vão moldando a gente, né? Moldando o nosso caráter. Embora eu me lembre muitíssimo bem de já ter tido a idade dela, que não faz tanto tempo assim, tá? E eu já era uma pessoa extremamente empata. E isso não é legal. Até empatia demais faz mal. E eu falo sempre sobre buscar o equilíbrio, né? Devia vir com um manual de instruções quando a gente nasce, mas não vem. Então a gente tem que procurar viver em busca desse equilíbrio, porque nenhum extremo é bom. Você não tem empatia nenhuma, não é bacana, e você tem muita empatia, vai acabar causando o quê? Problemas de saúde. Porque o cérebro chega uma hora que ele não suporta, então ele vai despejar pro corpo e falar: amigo, ajuda aí que senão aqui eu explodo. Só que o desdém dela, da Camila, ele é tão marcante que inclusive quando fecha a parte do interrogatório, da investigação feita com ela, a conclusão dos especialistas é de que ela é uma garota completamente desprovida de empatia, que eu achei que foi um pouco exagerado, e nutre um sentimento muito ruim pela história, pela situação e pela família da Sofia. Eu não posso falar a palavra exata que estava no inquérito, tá? Mas vocês já devem imaginar o que é nutre um sentimento muito ruim. Como eu não gosto muito de julgar, eu prefiro acreditar que as pessoas são boas. Claro, hoje em dia, com os pés no chão, tentando acreditar nisso, mas sabendo que pode ser o oposto. O fato da Camila, né, ter esse certo desdém com a família, de repente pode ser algo bom que ninguém conseguiu enxergar. Ela acredita na percepção dela
que uma família deveria ser mais amorosa e ter mais cuidado com as suas crianças. E aí eu pergunto para vocês, ela tá errada? Porque tudo que a gente viu em relação a esse caso, e provavelmente o que a gente viu não chega nem perto do que eles que estão lá bem próximos têm conhecimento, os adultos dessa família não deixam muita margem pra gente ter compaixão deles. E a Camila ainda não tem a malícia da vida de saber o que ela deve ou não deve, o que ela pode ou não falar. Hoje adulta, eu sei que a gente precisa ter um certo filtro. E mesmo assim, às vezes eu sei lá o que acontece com o freio da minha língua e eu acabo falando mais do que deveria. Então você imagina uma adolescente. Ela não sabe que se ela for sincera, verdadeira, aquilo pode acabar prejudicando ela. Então, tentar não julgar, tá, gente? Porque nós vamos ver agora algumas coisinhas assim que não são nada bacanas. E depois outra, gente, sem hipocrisia. Eu também fiz meus julgamentos, né, em vídeos anteriores. Porque a gente se envolve emocionalmente, como eu disse, principalmente em caso de criança. Só que quando eu consigo enxergar um erro, eu venho e admito. Como eu contei pra vocês, né, eu tive vídeos que acabaram não sendo monetizados por causa de eu deixar a minha emoção florescer na pele. E agora eu tenho consciência de que eu trabalho para uma empresa, para uma plataforma que é bastante rigorosa e séria com as suas diretrizes. E como em qualquer emprego, como em qualquer trabalho, a gente tem que seguir sim regras. Não pode fazer o que quer, não é oba-oba. Bom, aí eu divagando de novo, vamos voltar para as conversas. Que eu procurei filtrar de acordo com o que eu achei que fosse mais relevante. Afinal de contas são 1062 páginas, então eu precisei mesmo compactar isso. E tem outra também, gente, tinha bastante mensagem de áudio que eu só fui descobrir a transcrição quase no final do inquérito. Então daí eu ia voltar tudo para trás. Eu já tenho que voltar, né? Eu volto várias vezes para revisar, para ver se eu já não falei sobre aquilo e transcrever todas as transcrições de áudio que estavam lá. Era um trabalho quase que impossível, gente. Então eu procurei fazer esse filtro, mas eu tenho certeza de que vocês vão conseguir entender o que eu tô tentando passar para vocês e perceber que essa segunda parte do inquérito, ela em algumas vezes vai corroborar com a primeira e em algumas vezes vai dar um nó na cabeça que eu falei para vocês. Vamos lá. Eu sei que eu não sou profissional na área, mas eu achei essa documentação extremamente bagunçada, desorganizada. Os meus filhos até brincam comigo, eles falam que eu tenho toque. Mas eu sou assim um pouco obcecada, seria muito forte. Mas eu gosto de organização. Se vocês verem o meu quarto agora, vocês não vão acreditar no que eu tô falando. Agora, se vocês abrirem uma gaveta daqui de casa, vocês vão ver que encontram tudo no escuro. Porque eu prefiro que as coisas que você realmente considere importantes estejam arrumadinhas, do que pegar as coisas que estão assim bagunçadas, jogar num lugar só para esconder. Então, na hora que eu tiver um tempinho, é claro que eu vou arrumar, né? Não fico confortável assim. Então, eu não tenho toque não, viu, criançada? Não tenho. Em troca de mensagens com um amigo, Camila comenta que a família vai processar a emissora que fez a cobertura assim mais agressiva. Afinal de contas, apesar de existir a liberdade de imprensa, quando se passa do limite, isso é considerado assédio. E de novo, eu não sei onde tá esses termos, se tem um manual de instrução que fala até onde a mídia pode, até onde a mídia não pode ir. Mas a gente sabe que foi sim uma coisa assim bem ofensiva,
que ficou em cima deles, que incitou a população a ficar com raiva da família. Então ela conta isso. Por outro lado, a gente tem que levar em consideração que a mídia ajuda bastante, tanto nas investigações quanto em não deixar casos caírem no esquecimento. Numa troca de mensagens dela com o pai, no dia 5 de julho, dia seguinte ao desaparecimento de Sofia, ela fala para o Thiago que tem uma amiga que vai fazer aniversário e que ela gostaria de comprar um presente. E ele responde para ela que tudo bem, que eles vão para Solânia e compram esse presente. Na mesma conversa, ele pede para ela que tire os panos. Só que essa parte ficou assim bem genérica, não deu para saber de que panos ele estava falando. E poucos minutos depois a Camila responde: já tirei. E ele responde com uma figurinha, né, hashtag tamo junto sempre. No mesmo dia, uma pessoa identificada como Carvalho manda mensagem para Camila e faz a seguinte pergunta: oi Camila, de quem que é essa filhinha de pobre que desapareceu aí? E ela responde que são vizinhos do seu avô Joca, que moram de aluguel numa das casas dele. E ela conta que a menina vive solta pela rua, beirando pista, que inclusive no domingo anterior ao desaparecimento da Sofia, eles estavam voltando da casa dos avós e a Zilda, vendo a Sofia na rua, fez um comentário: essa menina na rua de novo. Não demora muito, um carro passa, coloca ela dentro e ela desaparece. Quando elas falam, né, beirando a pista, eu imagino que seja a respeito daquele posto de gasolina que eu mostrei pra vocês. Gente, pra vocês entenderem tudinho, vão ter que assistir todos os vídeos que eu fiz. Mas eu garanto pra vocês que eu não gosto de sensacionalismo, eu não coloco lá novidades e depois falo mais do mesmo. Só que esse posto de gasolina, ele realmente ficava à beira de uma autoestrada. E a Ana Sofia foi vista lá várias vezes, inclusive existem filmagens que eu tenho em um dos vídeos, mas o problema é que eu não vou lembrar o certo em qual para linkar para vocês. A não ser que eu faça o seguinte, tá? Quando for postar, todos os vídeos que forem relacionados a esse caso, a Ana Sofia, eu vou colocar na descrição, aqui embaixo, o link de cada um deles na ordem cronológica de como tudo aconteceu. Essa mensagem, inclusive, desmentiu os genitores da Sofia, que alegavam que ela vivia dentro de casa, que eles não deixavam ela sozinha na rua. A única vez que ela ia pra rua era quando precisava pegar alguma coisa no mercadinho, que eles mandavam e ela já voltava. A Carvalho cogita: será que foi sequestrada? E a Camila responde, brincando no mato, que não tá. Em uma outra conversa, em um outro dia, com um amigo, cuja alcunha é Lagartixa, ela comenta que estão secando açude, procurando pela Sofia, estão destruindo a vila dela por causa da menina. O rapaz comenta: estranho ainda não terem encontrado, tomara que ela esteja bem, tomara que ela esteja viva. E a Camila fala: tomara que não. Só que diante da surpresa que o amigo parece demonstrar, aí ela tenta se retratar, se coloca no lugar dela. Se ela foi levada, a gente não sabe, ela pode estar sofrendo. Se ela se perdeu na mata, ela tá passando fome, tá passando frio. E com certeza vai ficar traumatizada para sempre. É um raciocínio bastante lógico, né, para uma garota de 14 anos. Porém, a gente percebe nas conversas que a Camila se destaca. Ela é incentivada pelos pais, né, a ler bastante. Isso é uma coisa que realmente dá um vocabulário mais rico para a pessoa, amplia a mente, os horizontes, ensina
ensina a exercitar a mente, a pensar, não a aceitar aquilo tudo que fazem pra gente engolir e pronto. Aí o amigo, o lagartixa, comenta: ah, mas o problema não é só esse, né? Que a família, os pais, os amiguinhos, todo mundo acaba sofrendo. Ela responde: a família tá nem aí, uma boca a menos para eles alimentarem. Então, assim, ao que parece, mesmo que não fosse assim, porque a gente só sabe a verdade quem vive debaixo do mesmo teto. Mas a imagem que eles passavam, né, para a vizinhança era essa, de que estavam nem aí com a pobrezinha. Uma das amigas, ela parece até ficar assim um pouco chocada diante das conversas. Ela tem um trecho que Liza, o nome dessa garotinha, ela fala: credo, Camila, por causa das coisas que a Camila fala sobre a família. Numa mensagem dessas em grupo, ela conta que foi depor e que queriam que ela falasse se o pai dela estava ou não em casa no dia em que a Sofia desapareceu. E ela conta que respondeu que não. Só que em outros depoimentos que ela dá, que o pai dá, que a babá dá, a mãe, todo mundo se contradiz e afirma que ele estava sim em casa. E a polícia pegou, né, essa mentirazinha dela. Aí a Liza provoca e fala pra ela: Camila, tô começando a desconfiar de você. Você não dedurou o seu pai? E no fim das contas, parece que era ele mesmo. Nesse dia que a Liza, né, coloca essa conversa no grupo, já tinha vazado o vídeo sobre a Ana Sofia voltando para casa e adentrando ao que mais que tudo indica na casa deles, sim. E o Tiago já estava sendo arrolado como principal suspeito. Então, para as pessoas ali do bairro que não sabiam detalhes da investigação, afinal de contas, essas investigações elas normalmente correm em sigilo, só sabiam do Tiago, mas a polícia estava investigando outros suspeitos também. Mas a Camila parece ignorar o comentário da Liza. No dia seguinte, ela compartilha no grupo uma mensagem que ela recebeu da mãe, Zilda, que a Zilda recebeu de uma outra pessoa, perguntando para ela se eles ainda tinham câmera lá na casa, porque parece que estavam desconfiando que aconteceu alguma coisa ali na frente. Aí a Camila joga uma pergunta no grupo, uma pergunta aparentemente retórica, dessas que não tem necessidade de responder. Aí ela fala assim: por que minha mãe fica mandando tudo relacionado a esse caso pra mim? Será que ela acha que eu sei de tudo? Ao meu ver, isso é implicância de filha adolescente com mãe. A Zilda, ela só estava dividindo essas coisas com a filha porque ela vê a filha como uma menina muito inteligente e às vezes também uma maneira de trazer a filha mais para perto, porque os adolescentes de hoje em dia, eles passam quase que o dia todo com o fone de ouvido enfiado na orelha e praticamente não conversa com a família. Então, de repente, era uma forma dela trazer a filha mais para perto e mostrar para a filha o quanto ela considera a filha inteligente. Mas adolescente, você já viu, né? Vai sempre olhar pelo lado de que os pais estão pegando no pé. Num outro dia, a Liza posta no grupo a imagem daquela silhueta e comenta que não parece a Sofia, que parece uma adulta. A Camila concorda e diz que parece a da guia, mas que ainda não era o horário dela. Eu vou colocar de novo algumas fotografias para vocês lembrarem que foi feita uma análise bem minuciosa disso e constatou que aquela silhueta que estava entrando lá tinha sim a mesma estatura da Sofia. O que eu tô contando aqui sobre essas conversas, gente, são adolescentes divagando, expressando a sua opinião de acordo com um caso sério que aconteceu na cidade deles. Não são peritos no assunto.
Num outro dia, a Camila posta no grupo que o avô expulsou eles de casa, da casa que ele alugava para a família da Sofia, que ele estava muito chateado deles estarem acusando a família de ter algum envolvimento com o desaparecimento. Ela conta também que a avó ligou chorando para a mãe dela e falando que estava com vontade de, né, alguma coisa assim, né, pegar no pescoço, sei lá, dar socorro, que ficava falando na televisão que a culpa era deles. Na hora da raiva, a gente fala às vezes umas besteiras mesmo. Só que em depoimento, Joca alega que o contrato estava vencendo e, diante de tudo que vinha acontecendo, ele achou melhor não renovar o contrato com eles. Liza posta uma imagem que ela apaga na sequência e ela pergunta para Camila se a sua mãe tinha visto isso. A Camila responde que sim e que o pai também, mas não dá para saber de que imagem se trata. Aí a Camila comenta que uma repórter foi até o trabalho do Thiago para falar com ele e que quebrou a cara porque naquele dia o Thiago tinha ido levar o avô para o hospital. Vocês ouviram isso também na televisão, vários outros youtubers comentaram que ele sofreu uma queda, teve uma fratura no braço, que necessitou de cirurgia. Então, é sobre isso que ela tá falando. Aí ela fala o seguinte no grupo: aquelas pessoas que mandam uma palavra de cada vez, mais ou menos. Ela fala assim: meu pai é ignorante. Ele briga até com o policial a quem ele deve explicação. Imagina uma repórter. Ela nunca mais vai ter coragem de voltar para Paraíba. Pega trauma, fica manca, nunca mais grava uma reportagem. E fala umas outras coisinhas também que melhor eu não citar aqui. A Aninha responde: é mesmo, Camila, seu pai é bravo e eu tenho medo dele. Aí a Camila responde: pai é doido, olha o que ele postou no grupo da família. Ela tá se referindo a um grupo que é o Thiago, a Zilda e ela. Aí ela reposta isso no grupo, né, dos amigos, para você ver o juízo. É uma folha que no inquérito eu até tentei melhorar as imagens para que eu pudesse ter um pouco mais de noção do que se tratava. Não ia poder colocar, claro, porque eu não posso ficar expondo essas coisas, não é para isso. Mas nesse papel, ela mesma comenta embaixo que ele tinha colocado dados de banco, contas, senhas, pessoas a quem eles deviam, pessoas que deviam para eles. Aí a Aninha brinca: aproveita, Camila, kkkk. Assim, para os amigos no grupo, pelo que ela fala, o pai é durão, é difícil de lidar. Em depoimento, o pai é o melhor pai do mundo, uma flor de ser humano. Num outro dia, a Camila fala com seu amigo Jean, conta pra ele que mandaram pra ela um vídeo onde a Daguia estava dando entrevista pra repórter, que ela parecia nervosa e até elogiava a repórter. O que deu a entender é que ela não chegou a assistir o vídeo. E aí ela fala pra esse amigo: kkk, dá vontade de explanar tudo. E ele responde: explana. E aí a Camila fala: tenho medo de chegar nos meus pais. E aí fica mais uma lacuna na cabeça da gente. O que será que essa molecada sabia? Do que será que eles estavam falando? Mas apesar dos pesares, a Camila levanta uma questão muito importante que já tinha passado pela minha cabeça, mas como não liberaram, eu não tive acesso à filmagem, só aqueles prints que todo mundo viu, cansou de ver na televisão, era só isso que estava no inquérito também. Mostra a foto do CD, porém não tem como a gente assistir as imagens, o vídeo gravado do dia inteiro para a gente fazer uma análise
mais completa. A gente se baseou somente naqueles prints. Então ficava bastante complicado de eu tocar nesse assunto. Mas agora, ouvindo, melhor, lendo que a Camila falava com os amigos, a pulguinha que estava atrás da orelha começou a picar de novo. Eu não sei se ela teve acesso à filmagem completa. Como ela fala isso, eu acredito que ela pôde assistir a filmagem completa, porque ela comenta que não deu para ver, que não mostrou a da guia voltando do almoço. Peraí, como assim? Se ela assistiu a filmagem, pelo menos daquele horário, e não mostrou, não apareceu nessa gravação o horário em que a da guia volta do almoço, então como que a da guia entrou na casa, que só tinha a entrada da frente? Será que ela se teletransportou? Né? De repente ela tem esse poder e a gente não estava sabendo. É ou não é uma coisa que deixa esse caso ainda mais nebuloso do que ele já é? Se a Camila assistiu a esse vídeo, a essa gravação da câmera do mercadinho e não viu a da guia, aí eu vou ter plena certeza do que eu comentei no outro vídeo, que lá em Bananeiras deve ter alguns portais que dão para outro mundo. É a única justificativa. Eu confesso para vocês que eu relutei um pouquinho em fazer esse vídeo. Afinal de contas, eu tinha certeza plena e absoluta de que a Sofia tinha entrado lá na casa do Thiago e que o Thiago tinha feito alguma coisa com ela. Eu não acreditava, assim como eu ainda não acredito que o Thiago tenha tirado a vida dela, mas eu acreditava que ele tinha levado ela para alguém. Mas se a da guia não aparece nessas filmagens, isso se a Camila viu filmagens, porque em prints não mostrou mesmo a da guia entrando. E é algo que eles deveriam ter mostrado pra gente, porque daí a gente ia saber, tá, horário Ana Sofia entrou, alguns minutos depois a babá da guia entrou. E eu cheguei a me perguntar, será que a gente está condenando uma pessoa que não tem culpa? E lembrando que nas buscas com os cães, que pelo que eu entendi, as duas cadelas que foram usadas para fazer as buscas, elas são treinadas para fazer o reconhecimento duplo, tanto da pessoa viva quanto da pessoa não mais viva. E as duas cadelas perdem o faro da Sofia ali no portão. Eles adentram depois a residência, eu não sei se no mesmo dia, mas eles adentram a residência e lá dentro elas não dão nenhum sinal de que a Sofia esteve lá. Porém, o depoimento dos bombeiros, dos cabos que fizeram parte da busca, das buscas, porque foi mais de uma vez, eles alegam que elas são treinadas para encontrar o cheiro principal, não só vestígios. Então, há sim a possibilidade de que elas tenham perdido o rastro ali na frente da casa até sair o mandado de busca e apreensão, porque eles não podem ir entrando na casa dos outros assim. O cheiro já tinha desaparecido, o suficiente pelo menos para que elas não detectassem. Aquela postagem que ele fez foi no início de julho, onde ele coloca, né, os dados de banco e tal. E ele coloca também algo relacionado ao amor que ele sente por elas, né, pelas filhas e pela esposa. Mas para mim, não pareceu em momento algum que aquelas mensagens eram de um homem que estava pretendendo ou planejando desaparecer para sempre. Acredito que elas demonstrariam alguma preocupação, e não foi isso que aconteceu. O que deu a entender ali é que ele planejava
sumir por algum tempo, sei lá, até que a poeira de tudo aquilo baixasse. E ele não contava que a gente ia ficar tão intrigado com isso tudo e que esse caso não ia esfriar tão cedo. Aí quando eu começo a pensar que de repente a gente podia estar colocando culpa em alguém que não merecia, me aparece lá no inquérito as pesquisas, as buscas que ele fez alguns momentos depois da Sofia ter sido dada como desaparecida, que foi às 12h40. Logo depois, ele já começa a fazer esse tipo de busca. Eu sei que isso não é novidade, só que enquanto eu não vejo prova, para mim não passa de narrativa. Agora eu vi a prova com os meus próprios olhos, o que dá outro nó na cabeça. Que aí eu tinha pensado que de repente a gente estava julgando ele sem ele merecer, porém a troco de que ele faria esse tipo de busca. E também me fez pensar que há mesmo a hipótese de ele ter sido o autor, de não ser o que a gente imaginava, ou que eu imaginava que era uma rede. E tem também as atitudes estranhas que ele teve, de guardar o carro de ré, sendo que ele ia ir trabalhar com o carro. O que ele guardou naquele carro? Realmente, eu confirmo o que eu disse na primeira parte do inquérito, não foi encontrado absolutamente nada significativo no carro, porém, isso não garante que ela não tenha sido carregada lá. Apareceram aquelas imagens do carro dele que as pessoas juravam que tinha alguém no banco de trás, que pela estatura era a Sofia. Eu vou ser bem sincera com vocês, gente, eu vi várias vezes esse vídeo, não consegui ver nada demais. Pra mim só pareceu um reflexo, alguma coisa assim, mas vocês já sabem, né, que eu já tô com uma certa dificuldade, assim, na visão, devido ao probleminha de saúde. Então, eu não posso afirmar para vocês se aquilo é ou não verdade. Consta no inquérito que foi coletado amostras de DNA da Socorro, que elas foram adicionadas no banco de dados estadual, que posteriormente ia ser postada no banco de dados nacional, como eu comentei no vídeo da Beatriz Angélica. Vou deixar para vocês esse também. Aí vocês vão entender um pouquinho mais assim desse negócio de DNA. O que eles quiseram dizer é o seguinte: se for encontrada alguma criança que já não esteja mais entre nós e não seja mais possível fazer uma identificação visual, tendo o DNA do Socorro nesse banco de dados, vai ser possível fazer um exame e identificar se é ou não a Sofia. A respeito do Paulo, irmão do seu João, tio das meninas, que foi, jogado no ventilador, o que ele fazia, a polícia fez o seguinte: abriu um novo inquérito para investigar isso. Afinal de contas, apesar disso ter sido dito em depoimentos, não interfere diretamente ao desaparecimento da Sofia. Então, foi instaurado um novo inquérito e ele provavelmente vai pagar por isso. E isso é ótimo de saber. É muito bom saber que, embora não esteja relacionado, sendo um crime, vai ser investigado. E ele, com certeza, vai ter a punição que ele merece. Eles mostram também câmeras de trânsito que ficam perto do posto de saúde, que é pertinho da casa da Sofia, do Tiago. Foi feita uma análise também bem minuciosa
não era possível identificar. Dá para você falar assim, ah, esse carro parece o carro do Thiago, mas não dá para você afirmar com certeza. Foi mandado para fora, eu acho que foi mandado para capital, foi feita análise, eles tentaram aproximar a imagem para identificar a placa e não foi possível. Essa análise foi feita tanto do dia 4 quanto do dia 5, próximo aos horários em que a gente sabe que ele foi e voltou do trabalho. No todo, eu pude ver que muitas das coisas que estão sendo faladas contra a polícia de Bananeiras é um pouco injusto, porque deu para ver ali que eles, na medida do possível, fizeram um trabalho exemplar. Eles investigaram muito bem e que as buscas também foram intensas. Você imagina esvaziar um açude, e era um açude grande. Tô colocando aqui para vocês verem. É muito fácil a gente que tá de fora, a gente que não conhece uma investigação a fundo, fazer julgamentos quando não se consegue chegar a uma conclusão. Mas a gente tem que lembrar que esse não era o único caso que eles estavam investigando. Eles tinham também os 2 casos que a Camila comentou lá com um amigo dela, que era de, perda de vida também. Então eles também tinham que investigar aquilo, não era focar só em uma investigação. E outra, eu tenho certeza de que se eles não tivessem perdido tanto tempo quanto eles perderam por causa do depoimento da Natiele e da Priscila, que afirmaram ver a irmã naquele horário, e eles perderam um tempão investigando os vizinhos, fazendo aquelas análises nos panos que foram encontrados na casa de um deles, isso podia até ter sido resolvido. Então, mais um mistério da vida que a gente vai ficar sem ter explicação. Por que essas meninas afirmaram tão categoricamente que tinham visto a irmã, se elas não tinham a menor noção do horário? Será que elas ficaram com medo de não falarem um horário e não acreditarem nelas? Vai saber. Eu confesso que eu fiquei bem possessa com isso, porque é melhor você falar não sei do que você dar uma desinformação. Porque se você fala não sei, aquilo vai ser investigado. Se você dá uma certeza, você deu uma certeza e a investigação vai se basear naquilo. Então, o depoimento das duas atrapalhou muito, mas muito mesmo a investigação. Eu não consegui nem contar a quantidade de residências onde foram feitos busca e apreensão por causa desse erro dela. Um tempo perdido, um tempo jogado fora. Durante isso tudo, durante essa investigação, como eu disse, foi aberto um inquérito para investigar o tio das meninas e também um outro inquérito para investigar outros personagens que também cometem delitos graves contra a criança. Eu já citei essas pessoas no outro vídeo, não vou citar de novo, mas o inquérito também está instaurado e investigações também serão feitas. Porque tem uma mãe que consente que a filha de 14 anos de idade viva maritalmente com o companheiro, com o namorado, que possui uma motocicleta, então ele é maior de idade, dentro da casa dela. Isso depende da visão, de cada um, como eu já falei, cultura de cada lugar. Afinal de contas, há algumas décadas atrás, os pais arranjavam o casamento das filhas e que às vezes com 10 anos elas eram obrigadas a casar com homens extremamente mais velhos.
Acontece que hoje a situação é diferente. 14 anos não é para se ter um relacionamento assim, dessa proporção, acredito eu. E essa mãe, parece também que ela sabia que o companheiro dela já havia feito algo contra a sua filha, que hoje, quer dizer, na época da investigação tinha 14 anos, hoje já deve estar com 15, mas na época que o companheiro da mãe cometeu esse ato contra a filha dela, ela devia ter uns 13, 12 anos. E mesmo sabendo, a mãe continuou com ele, continuou permitindo que a filha vivesse ali junto com ele. Acredito que ela tinha um certo medinho, porque as duas mais novas estavam morando com a avó. Eu já citei a Ana Sofia como uma mártir, mesmo não sabendo se ela está viva com alguma outra família que a está tratando muito bem. Mas esse caso levantou um pano que escondia muitos outros crimes que agora vão ser analisados. Uma outra coisa que é bacana a gente relembrar: o depoimento das duas filhas da babá, da Maria da Guia, foi exatamente idêntico. Uma entra para testemunhar e conta que soube do desaparecimento da Ana Sofia quando a sua irmã chegou da igreja, contou para ela porque ficou sabendo lá na igreja. Aí ela sai da sala de depoimento, a irmã entra. A irmã fala exatamente a mesma coisa, que ela ficou em casa, que a irmã que foi na igreja, lá ela ficou sabendo e quando chegou em casa contou para ela. Alguma das duas tá mentindo. Qual das duas que foi de verdade para a igreja e que chegou a contar para outra? Ou nenhuma foi? Ficaram sabendo desse acontecimento com a Sofia de uma outra maneira? Eu não vi na documentação nenhum confrontamento baseado no depoimento das duas. Eu acho que deveria ter, mas eu não encontrei. E como eu disse pra vocês, gente, eu demorei pra vir trazer isso porque eu esmiucei tudo direitinho. Então é uma outra questão mas bem esquisita mesmo, no mínimo, né? Uma outra coisa que eu até deixei assim pro final, o Marcelo Bezerra, o vereador lá de Bananeiras, que tem o salão onde a Ana Sofia estava indo pela calçada desse salão, parou atrás de um carro e depois eles mostram, né, o print desta silhueta. Esse homem era de extrema importância, ele é uma testemunha-chave. Existem várias testemunhas, não vi isso no inquérito, tá? Acredito que possa ter sido tirado, mas teve várias testemunhas que citaram ele, que Tiago foi visto conversando com ele depois, porque eles eram colegas, eles conversavam. E me parece, não estou dando certeza, que a câmera na casa do Marcelo ou no salão do Marcelo tem áudio. Então, eu realmente gostaria de saber, com todo respeito, né, a polícia de Bananeiras, por que que o Marcelo Bezerra não foi interrogado. Eu acredito que todo mundo aqui já deve ter assistido, porque passa até hoje em dia, inclusive já até saiu um filme. Eu não vou citar o nome, porque eu não sei se tem ou não tem direitos autorais, ainda, né? Tô dando meus primeiros passos, mas não tem um gato que persegue um rato, e esse ratinho, ele é tão esperto, e o bichinho é tão simpático que a gente gosta mais dele do que do gato, no desenho. E enquanto o Gaton tá correndo atrás do ratinho, ele se vê perseguindo a própria cauda.
É exatamente assim que eu tô me sentindo nesse caso, nesse emaranhado de coisa que não dá para entender. Então é isso, gente. Ninguém pode dizer que eu já tinha contado essas coisas aqui. Vocês podem ter visto em outro canal, mas o meu trabalho é uma coisa, o canal de outra pessoa é o trabalho de uma outra pessoa. Aqui é novidade. E eu não gosto de, só para ser a primeira a postar, para escrever lá na capa do vídeo novidades e depois a pessoa entra no seu vídeo e vê que é mais do mesmo. Então, estudei detalhadamente tudo aquilo para trazer coisas realmente novas. Algumas coisas que eu falei de outros vídeos eram necessárias para vocês entenderem o contexto, né? Porque quebra-cabeça faltando peça também. Então, antes de vocês virem aqui brigar comigo nos comentários, falar que eu tô atrasada, tô atrasada. Por quê? Falei no começo do vídeo, sou uma dona de casa. Isso aqui tem sido extremamente importante para mim. E com a saúde, né, um pouco debilitada, fica bastante difícil de conciliar os dois. E quando eu vou postar um vídeo, eu quero postar um vídeo que realmente valha a pena assistir, tá? Então, não briguem comigo pelo atraso, por favor. Aproveitando a oportunidade, que eu sei que você me assiste, me deu o maior apoio no início, Romildo Portugal, né, amigão, se tornou um amigo. Um beijo, um abraço para você, para sua esposa, para sua família. Pessoal, ele também é muito empenhado, muito engajado. Para vocês que têm interesses mais em casos nacionais, assim, de desaparecimento, o canal dele é top para isso, que ele vai mesmo atrás. Eu gosto de falar um pouco mais de casos antigos também, que eu acho que a gente não pode permitir que a história morra. Então existem coisas que são bastante importantes e que de repente a gente aprendendo com erros do passado, isso não volte a acontecer. Uma outra coisa que eu sempre bato nessa tecla, gente, aconteceu um problema, né, dessa magnitude na sua família, acompanha, não vai lá, denuncia e larga. A polícia tem um monte de serviço para fazer. Então, dá uma forcinha, né? Fica lá no pezinho deles. Nesse vídeo que eu falei para vocês, que eu vou deixar linkado aqui, da Beatriz Angélica Mota, falo um pouco sobre isso também. Vocês vão entender a importância da família não ficar largando só na mão da polícia. É isso, pessoal. Visita lá. Se vocês ainda não conhecem, né, que eu acho meio difícil, ele tá nesse ramo há muito mais tempo, dá um apoio também pro meu amigo. Quem não é inscrito no canal do Romildo, se inscreve, curte os vídeos dele. Ele faz mais live, então quem assiste as lives dele tem a oportunidade de fazer perguntas. Aqui pode não ser live, mas se vocês ficaram com alguma dúvida, gente, bota aqui nos comentários que eu leio os comentários. Por enquanto eu ainda dou conta de ler os comentários e respondo. Há um tempo atrás aí tava dando um probleminha, não tava chegando a resposta para algumas pessoas. Eu peço desculpas, a plataforma ela é séria, mas é praticamente toda de inteligência artificial. E assim como seres humanos às vezes dão umas bugadas, máquinas também. Então, comenta. Se eu não responder, não é porque, como disse, né, um usuário, que eu excluo comentário que não me convém. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu amo, eu gosto de ver outras linhas de raciocínio. Isso abre os horizontes, não deixa a gente ficar com aquele tapume de, né, equino na cara que só enxerga aquilo que quer ver. E mais uma vez, pessoal, eu também, meu canal também, contamos muito, muito mesmo com o apoio de vocês, tá? Ficou alguma dúvida?
põe aqui nos comentários. Nem que seja necessário, eu dou uma lida de novo na parte que tá a dúvida de vocês e vou responder. Afinal de contas, esse caso da Ana Sofia, ele abriu um leque pra gente pensar em muitas outras crianças, né? Muitas, mas muitas mesmo. E pode até existir algum caso que eu não saiba. Então, se vocês souberem de algum outro caso, queiram, porque vocês já viram que eu faço uma análise bem detalhadinha, busco em várias fontes, mas em várias fontes mesmo. Pede para mim, se tiver uma quantidade de pedidos, né, razoável, obviamente eu vou atender o pedido de vocês. Afinal de contas, lado B não é nada sem vocês. Tudo que eu tô, né, devagarzinho conquistando, é claro que é muito pouco, eu ainda tenho pouquíssimos inscritos, mas eu sei que eu vou chegar lá e eu devo isso tudo a vocês, tá? Então, beijos no coração e até o próximo vídeo.